Miguel, mas e texto? Ele faz análise de texto, tá? Então, eu fiz uma pesquisa, eu peguei o filme Ela, tá? Que é um filme que trata de inteligência artificial aplicada, e eu fiz eu transcrevi o filme. Antes de conhecer a inteligência artificial, né? Eu ouvi todas as falas do filme, assisti o filme várias vezes, fui transcrevendo, né? Parava ele lá, transcrever. Fiz uma transcrição do filme. Então, eu subi aqui a transcrição do filme. A ideia é a gente explorar um pouco como que a inteligência artificial pode nos ajudar na análise de conteúdo. Se você tiver textos manuscritos, vamos supor, você vai aplicar uma pesquisa e a pessoa responde, né? Aí você pega o chat GPT ou Gemini no celular, tira foto com o chat e ele lê para você e transcreve automaticamente, tá? Então não precisa mais ficar aquele transcrevendo lá a, 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 a fala das pessoas, né? O texto das pessoas manuscrito, tá? Nesse caso aqui eu já digitei e tá aqui. Vamos ver como que ele pode fazer, como é que faz a transcrição de filme, de vídeo, automático, se não for assim, né, ouvindo e escrevendo. Hoje tem aplicativo que faz, tá? O aplicativo Note GPT, tá? Você coloca o vídeo e ele gera o vídeo escrito para você, tá? Para você analisar. Vamos supor, no meu caso, se eu tivesse essa informação de quando eu fiz a análise do filme Ela, eu teria colocado o Note GPT para assistir o filme, né? E ele ia gerar para mim todas as falas, tá? Apesar de que qual é a vantagem que eu fiz? Além de transcrever as falas, eu transcrevi o ambiente, tá? Então eu transcrevi as imagens, tá? Isso me ajudou muito. Eu depois fiz um artigo sobre isso. Então, as imagens eu pude ver. Agora, o NoteGPT transcreve as falas, tá? Se você quiser mais informação, no material didático do módulo, você tem lá como que você acessa o NoteGPT. Então, a partir dessa transcrição do filme, como que a gente pode analisar? Se você for um autor clássico aí que faz análise de conteúdo, é a Bardin. Então, vamos perguntar para ele, ó, quais os passos para fazer uma análise de conteúdo conforme a Bardin? Vamos perguntar para ele primeiro o a Bardin faz, né? Olha lá, tá? Aí ele faz uma pré-análise, que é uma análise flutuante, depois a escolha dos documentos, isso nós já fizemos, formulação da hipótese dos objetivos, exploração do material, codificação, categorização, construção de categorias, tá? Então, isso aqui ele pode nos ajudar. Tratamento dos resultados, análise descritiva, interpretação, referência e síntese. É uma análise de conteúdo segundo a Bardin, os passos ele trouxe aqui, você não precisa nem de ler lá na Bardin para ver quais são os passos, tá? Aí você dá o contexto para ele, tá? Qual é o diferencial desse meu texto? O diferencial do meu texto é as imagens, né? Que como isso a pessoa hoje em dia tem mais dificuldade de identificar as imagens do filme, né? Então eu quero explorar isso aí. Estou elaborando um artigo sobre o contexto geográfico do filme Ela. Então, eu já disse isso para ele. E aí eu quero saber o seguinte, uma questão de pesquisa, né? Uma questão de pesquisa. Como o filme explora o espaço geográfico considerando o uso da IA. E ele vai ler espaços urbanos, tá? Olha lá, ó, tá? Aconteceu na cidade de Los Angeles, tá? Aí tem elevador, transporte público, que é, né? Espaços privados, apartamento, tá? Conexões virtuais em espaços físicos, natureza e espaço ao ar livre. Aí contraste com o urbano, simulação de realidade, e a como agente transformador do espaço geográfico, reconfiguração do espaço de trabalho, espaços públicos interativos, tá?
Então tá aí, a partir do texto que eu mostrei para ele, ele identificou essa questão aqui geográfica. Então, vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Quais as características? Primeiro vamos colocar aqui, ó, baseado no texto. Vou assim aqui, aí o texto que te informei, que está em seu poder sobre o filme Ela, identifique as características urbanas, características de espaço geográfico que foram adaptadas para atender a IA no mundo, no contexto do filme. Então aí como que o filme adaptou os espaços para atender, porque no filme ele sai com ela e ela mostra, né? Ele fecha o olho e ela conduz ele pela rua e tal, né? Não tem problema de sinal, eles vão para casa de campo, tudo pega internet, não tem problema. Então, com hubs tecnológicos, apartamento, galeria com tela interativa, elevadores inteligentes, né? Ônibus e transporte público têm acessibilidade, tá? Cidades impessoais e anônimas, né? O filme trata da cidade de Los Angeles como um ambiente grande, mas emocionalmente frio, tá? Onde os indivíduos, apesar de estarem cercados pelos outros, sentem isolados, tal, né? É isso aí. Então, você pode explorar, ele lê o texto, tá? Ele lê o texto e vai fazendo a análise para você aqui. Defina as categorias de análise, conforme Bardan, no contexto do filme, para responder à questão da relação entre geografia, espaço, vou colocar aqui, espaço geográfico. Então, aí ele vai construir as categorias de análise. A gente teria que, para construir categoria de análise, a gente tem que ler o texto, ler o texto, ler o texto, ver o que vai se repetindo, né? Aí olha as respostas, vai vendo o que se vai, as repetições, né? As ocorrências, né? O que mais ocorre nas respostas. E aí a ideia é que ele traga lá, personalização do espaço, tá? Aí isolamento social, tá? Em espaço público, reconfiguração de espaços privados, espaço de trabalho digitalizado, tá? Espaço de lazer e entretenimento imersivos, integração IA com espaços naturais, ambientes de marketing e consumo automatizado, tá? Então, são as categorias de análise que ele trouxe, tá? E aí, dentro disso, ele trouxe uma definição aqui, a maneira como IA se tal, e aí exemplos no filme, o escritório, o desempenho, tá? Então ele traz aí como a IA se transforma o espaço de lazer e entretenimento, criando experiências virtuais imersivas, né? E aí os videogames, a interação com as personalidades virtuais, né? E aí a relevância. Explora como a IA. Então, a inteligência artificial te ajuda a categorizar o texto. E aí você fala assim, mas como é que ele chegou nessa categoria? Você pede, explique como chegou nestas categorias, para ver se ele usou um pouco do critério da Bardan. Tá? Ele fez uma leitura flutuante, aí ele fez a identificação da unidade de significado, tá? Fez o agrupamento da categorização, tá? Temático, aí a construção de categoria, a validação das categorias, verificação da coerência, você viu? Ele seguiu o Bardan para ler o texto e definir a categoria de análise. Algo que para nós é penoso, né? Penoso. A inteligência artificial faz. Miguel, mas eu prefiro continuar fazendo porque eu não confio. Legal, você pode fazer, mas depois pede para a inteligência artificial fazer para confrontar com o que você fez. Eu já fiz isso, né? Eu escrevi um artigo uma vez, nós tínhamos 7 artigos para analisar, eu analisei os 7 artigos, eu mesmo fiz as análises, depois eu pedi para a inteligência artificial
fazer a análise dos mesmos artigos e ver se as conclusões foram as mesmas. Houve algumas diferenças, tá? Pasmem, a da inteligência artificial estava bem mais detalhada que a minha. Eu passei por cima de algumas informações ou de várias informações que ela pegou, tá? E aí eu acabei depois comparando a minha relação com a relação da inteligência. Eu coloquei isso no artigo e vamos ver se vai vir a publicação, mas pelo menos demonstrei isso, né, lá no artigo. Então tá aí, né? A inteligência artificial pode fazer a categorização para você. Você, a partir dessa categorização, você consegue aí respondendo o problema de pesquisa, tá? Então ela pode te ajudar nisso também. Como podemos colocar, elabore um texto para, não, primeiro uma tabela com as evidências do texto e o problema de pesquisa. Seria isso, né, que a gente faria depois, olha lá, as categorias de análise, as evidências do filme e a realização com o problema de pesquisa. E aí o espaço geográfico, né? A minha questão de pesquisa é como que o espaço geográfico sofreu adaptação para atender à inteligência artificial. As nossas cidades estão cada vez mais adaptadas, ou deverão estar, né? No filme, a cidade estava totalmente adaptada para atender à inteligência artificial. E aí é uma tendência que as nossas cidades vão se adaptando. E já temos, né? Você vai no shopping, você sempre tem algum lugar para você carregar o seu celular. E aí, então aí ele gerou uma tabela já com uma análise, tá? Olha, colocou a categoria de análise que foi criada, as evidências no filme, tá? Os trechos do filme que trata sobre isso e como que isso tem a ver com o problema de pesquisa que nós definimos lá à frente. Então, aí, para fechar, isso é se fosse um dos nossos alunos, né, mal intencionado, porque tem aquele que tá, ele ia falar assim, olha, bom, só falta agora criar o texto, né? Então crie um texto para ser utilizado em um artigo com a análise da tabela. E aí ele vai analisar a tabela mostrando como é que o espaço urbano foi personalizado a partir da ideia da inteligência artificial. Tá? Aí os argumentos. Ah, Miguel, mas e a minha revisão bibliográfica? Se você tiver uma revisão bibliográfica, você pode pedir, você informa, ou sobe a revisão bibliográfica e pede para ele fazer a argumentação para você. Tá? É possível. Tá? Se você, vamos supor, um aluno mais ousado, ele pode pedir aqui, ó, refaça o texto com as citações que confirmem os argumentos. Aí vamos ver. Ah, ele citou o filme, tá? Citou o filme e aí você viu que eu elaborei a pergunta. Não falei que tipo de citação, ele está usando os trechos do filme Ela, né? A citação do filme para poder. Então eu vou parar ele aqui e vou dizer: quero citações científicas. Quero citações científicas. Não, preciso de citações bibliográficas ou referências bibliográficas para justificar os argumentos. Isso. Aí ele vai dar uma relação para mim de autores que falam sobre o tema. Bauman, Burkle, e aí ele vai te trazer aqui, geralmente é 8 ou 10 respostas que ele gera automaticamente. Legal, muito bem. Agora nós temos aqui o texto com os dados empíricos e as citações. Junte os dados empíricos do texto e as citações numa análise argumentativa. Aí ele vai colocar citações no meio olha lá, filme Ela, em breve 91, 2013, tá? O Marco 2003 também reforça, tá? Ele colocou citações aí no meio dos dados empíricos. Bauman, tá? Aí a inteligência artificial, ela pode gerar para você esses dados, você pode pedir para incluir os argumentos bibliográficos com os argumentos empíricos,
ou você mesmo pega e faz a análise com a sua revisão bibliográfica. Por fim, o que você pode pedir para ilustrar o seu artigo é que ele gere uma nuvem de palavras, tá? Então, ó, gere uma nuvem de palavras, ou gere uma nuvem de palavras com os achados. Aí a inteligência artificial vai gerar uma nuvem de palavras para você, para ilustrar um pouco, além da tabela, né, que você já tem lá, com os achados da sua pesquisa. Isso ajuda muito, tá? Para deixar o seu artigo mais atraente e tal. E aí, olha lá, ó, aqui, tá? Ela gerou lá, ó, espaço público, personalização, entretenimento, modernidade, espaço privado, isolamento social. Então, depois você pode explorar isso aqui no texto, tal, pedir para ele gerar um texto relacionando explicando a nuvem de palavras. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar mais um pouco como que a gente pode fazer, como a inteligência artificial generativa pode te ajudar depois que o seu artigo estiver pronto, né? Aí você já coletou dados, fez a revisão bibliográfica, fez lá, finalizou o seu artigo, e aí, com seu artigo pronto, o que a inteligência artificial generativa pode te ajudar. Nos vemos na próxima tomada.